Prontinho. Bom dia a todos. Como eu disse na aula passada, hoje eu vou terminar aquela revisão geral que eu estava fazendo com vocês dos conteúdos que trabalhamos no semestre passado. E dependendo se eu conseguir concluir, eu já vou fazer uma introdução para o nosso conteúdo novo, que vai ser morfologia. Aí hoje eu vou falar um pouquinho da parte de morfologia, o que a gente estuda na morfologia e e apresentar para vocês as 10 classes gramaticais e o que cada uma delas estuda, por assim dizer. Ok? Então vamos lá. Deixa eu já apresentar aqui para vocês rapidamente. Na aula passada, só confirmando, eu comecei a falar das orações coordenadas, né? Eu acho que eu falei a diferença entre coordenação e subordinação. Só me corrija se eu estiver errado. Eu mostrei esse exemplo, aí falei o que é coordenação e subordinação. E eu estava falando aqui na parte das orações coordenadas sobre a classificação delas. Certo? Então, das orações coordenadas. Hoje vai ser assim, tipo, bem resumo mesmo, porque esse conteúdo já foi trabalhado no semestre passado, e eu trabalhei assim com muito afinco, por assim dizer, porque eu gastei várias aulas falando de orações coordenadas, depois das orações subordinadas e tudo mais. Então, hoje vai ser uma revisão geral, para a gente já começar na parte de morfologia também, que é uma das partes mais legais, para mim, na minha opinião, da língua portuguesa, é a morfologia, sabe? A gente vê muito, assim, do que a gente usa no cotidiano, a gente vê dentro da morfologia, a gente começa a pensar diferente depois que a gente estuda alguns aspectos morfológicos, ok? De manhã aqui, gente, o sol, ele bate, então é meio ruim de vocês enxergarem. Eu coloquei uma luz aqui para melhorar, mas ainda assim não fica tão boa a luminosidade. Desculpem, porque aqui na janela pega o sol direto. Bom, continuando. Orações coordenadas, quando são orações que não apresentam conjunção, a classificação que a gente dá para elas é assindéticas, tá bom? Então, sindéticas vem de ter conjunção. Então, assim, vocês vão ver até na morfologia, quando a gente insere um prefixo, às vezes a gente muda o significado, o que é positivo, às vezes fica negativo. Então, aqui, esse as que eu coloquei aqui, antes de sindéticas, que se vocês tirarem o AS aqui da frente, observem isso, vai ficar sindéticas. E quando eu acrescento esse A, eu dou um significado negativo. Então, eu digo que são orações que não apresentam conjunção. E as sindéticas são aquelas que apresentam conjunção. Dependendo da conjunção que eu utilizar, inclusive eu enviei já lá no grupo, há alguns meses atrás, uma lista de conjunções também, que dependendo, né, da que a gente utilizar, elas vão dar essa ideia. Então, quando eu falo que uma oração é oração coordenada, sindética, aditiva, quer dizer que eu estou utilizando uma conjunção como e, por exemplo. O e dá essa ideia de adição de informações, adição de ideias nessa oração. Então, já existe ali, um período composto. Então, tem a primeira oração, vem a segunda oração. Essa segunda oração, ela está com uma ideia nova. Então, estou acrescentando, adicionando uma ideia nova. Então, por isso esse nome de aditivas, vem de adicionar, tá bom? Depois nós temos as alternativas. Então, alternar quer dizer é uma coisa ou outra. Então, o ou é o clássico, tá? Ou isso ou aquilo, quer isso, quer aquilo. Então, essa ideia de ora isso, ora aquilo, essa ideia de contraposição de duas coisas, alternando uma coisa e outra. Um dia eu estudo, outro dia eu fico de folga, por assim dizer.
Na sexta eu estudo, no sábado eu estou de folga em casa, não estudo, teoricamente, né? Então, um exemplo de ou isso ou aquilo, enfim. Ou quando eu tenho duas opções de escolha, então eu vou alternar ali entre uma coisa e outra. Então, essa é a ideia da alternativa, ok? Depois nós temos a terceira, é a adversativa, que é aquela que dá a ideia de oposição ou contraste. Então, adversativa vem disso, de oposição ou contraste. É importante vocês entenderem, assim, que cada nome, a ideia que eu estou ali relacionando nesse período composto, por quê? Porque como nós vimos, quando nós fizemos alguns exercícios, eles vão dizer assim, na oração apresentada, qual é a ideia que a conjunção mas, por exemplo, mas, está trazendo, está apresentando, enfim. Aí vai ter lá, adicionar ideias, ou adição de ideias, alternância, oposição, contraste, não vai vir escrito adversativa, vai vir escrito oposição, contraste, certo? Vai vir escrito isso, oposição ou contraste. Então, por isso é importante que vocês entendam que quando eu uso esse termo adversativo, quer dizer que eu estou dando essa ideia de oposição ou contraste, tá bom? Só para ficar claro que às vezes na questão não vai vir escrito dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Ai, gente, está muito escuro aqui, nem eu consigo me ver. Só um pouquinho. Estou me incomodando muito com essa. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho. Deixa eu desligar essa minha luz aqui. Dá uma melhoradinha. Posso desligar. Explicativa, então. Então, a adversativa é o terceiro tipo de oração sindética, coordenada sindética que nós temos. A quarta é a explicativa. Essa aqui é bem simples, tá, gente? Então, é a ideia de explicação. É quando eu insiro uma conjunção que, na verdade, essa segunda oração que é inserida, né, ali junto com a primeira, ela explica alguma coisa. Então, explica algo que foi falado ali na primeira oração. Então, dá essa ideia de explicação. A principal que a gente utiliza é o porquê, tá bom? Então, o porquê é uma conjunção explicativa. E, por fim, nós temos aqui a conclusiva, que são as conjunções que a gente utiliza para trazer essa ideia de conclusão de ideias. Ó, aquele exemplo clássico do filósofo Descartes. Penso, logo existo. Logo é uma conjunção conclusiva. Então, penso, logo existo. Então, a classificação das orações coordenadas são aqui. 2 tipos. Assindética. Se for assindética, acabou aqui. Se for sindética, ainda tem uma subclassificação, que são esses 5 tipos. Aditiva, alternativa, adversativa, explicativa ou conclusiva. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz das conjunções. Só para vocês relembrarem que eu compartilhei com vocês lá no grupo. Caso vocês precisem dela novamente, tem algum aluno novo que entrou depois no grupo, ou entrou depois no curso, e não teve acesso a esses materiais, me chama lá no WhatsApp, fala, professora, envia esse material novamente? Eu envio novamente, sem problemas, ok? É só solicitar lá. Eu vou abrir aqui o arquivo das conjunções.
Pessoal de Pétalas, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá tranquilo? Estão entendendo? É que eu tô vendo hoje que a sala tá bem cheia, tem pessoas que eu ainda não tinha visto. Achei, gente. Tava tentando achar o arquivo aqui, agora eu achei. Olha aqui. Esse aqui é o... Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês enxergarem melhor, né? Bom, foi nesses dias aqui que eu trabalhei, apresentei para vocês esse conteúdo e enviei lá no grupo esse material. Então, vocês podem ir lá, no início de maio, eu enviei nesse dia, tá? No WhatsApp, para facilitar a busca de vocês. Então, esta aqui é uma lista de conjunções utilizadas nas orações coordenadas, que são essas que eu acabei de apresentar para vocês, que podem ser assindéticas ou sindéticas. E as sindéticas, nós temos 5 tipos: aditivas, que adicionam ou acrescentam ideias, e na versão negativa, quando eu uso uma oração negativa, eu uso nem, né, que quer dizer e não. Em vez de falar e não, eu uso nem, tá? Também, que e outras locuções, como mas também, senão também e como também. Dão essa ideia de adição. O segundo tipo, adversativas, como eu disse, trazem essa ideia de oposição ou contraste relacionado à primeira oração. Então, sempre nesse período composto, tenho 2 ou mais orações, tá? Não são sempre 2, podem ser mais de 2. E aí, nessa relação entre a primeira oração e a segunda, eu insiro uma conjunção aqui, iniciando essa segunda oração. Essa conjunção que eu vou analisar e vou perceber, a partir da minha análise, qual ideia que ela está inserindo ali em relação a essa primeira oração. Então, é assim, dependendo da ideia, se é uma adição de ideias, então eu vou classificá-la como uma oração coordenada, sindética, aditiva, e assim por diante, dependendo da ideia que for inserida ali naquele contexto. Então, a adversativa oposição ao contraste são as clássicas conjunções, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Essas são as principais que todo mundo sabe. Se eu uso, quando vocês vão realizar a escrita também de uma redação, por exemplo, se você utilizou mais lá no primeiro parágrafo, então lá no segundo eu vou usar porém. Já usei porém, todavia. Então, esse conhecimento aqui, vocês conhecerem um leque, né, uma quantidade maior de conjunções, auxilia vocês também na escrita de um texto, não só aqui na parte de sintaxe que eu estou falando para vocês.
mas também na escrita de um texto. Quanto mais sinônimos vocês conhecerem, mais rico vai ser o texto de vocês, porque quer dizer que vocês têm um vocabulário amplo, ok? Alternativas, como eu disse, essa ideia de alternância, então, ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, já isso, já aquilo, ou já que também, quer isso, quer aquilo. Conclusiva, sentido de conclusão em relação à oração anterior. Logo, portanto, pois, quando vier junto com o verbo, tá? Tem que vir junto com o verbo, pois. E outras locuções, como por isso, por se conseguinte, pelo que. Certo? E, por fim, as explicativas, ó. Que, porquê e por quanto. Certo? E essa aqui é uma lista de conectivos nesse mesmo arquivo, uma lista de conectivos utilizados nas orações subordinadas, ok? Principalmente nas orações subordinadas adverbiais, que estabelece essas ideias aqui de causa, de comparação, de concessão, de condição, tá? Então, essas aqui. E as integrantes são as que introduzem uma oração subordinada substantiva. Então, nós vimos nas substantivas que se utiliza muito o que, tá? Para iniciar essas orações. Então, esse aqui que é o material que eu enviei para vocês, já, só para mostrar. E, para finalizar essa parte de revisão, eu vou só mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu fechar aqui o que eu já tinha aberto. Olha. Aí nós chegamos nas orações subordinadas. Então, após as orações coordenadas que nós vimos, né? Que nós temos duas classificações, assindéticas, sindéticas, sindéticas, 5 subclassificações, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Ok. Deixamos de lado isso e fomos para as orações subordinadas. Como a gente viu, as orações subordinadas são aquelas que são dependentes entre si. Então, eu não consigo separá-las, eu não consigo ter uma ideia delas, né, separadamente. Elas sempre caminham juntas, ok? E dentro das orações subordinadas, nós temos 3 tipos principais, que são as orações substantivas, que tem uma subclassificação. Subjetiva é aquela oração em que a oração subordinada, substantiva, ela exerce o papel de sujeito. Aí eu chamo ela de subjetiva. Quando ela exerce o papel de objeto direto, eu chamo ela de objetiva direta. Quando ela exerce o papel de objeto indireto, ela é chamada de objetiva indireta. Quando ela exerce o papel de complemento nominal, ela é chamada de completiva nominal. E quando ela é chamada de, ela exerce o papel de predicado, ela é chamada de predicativa. E, por fim, o 6º tipo, né? São 6. O 6º tipo é quando ela exerce o papel de aposto. Então, exerce o papel de aposto a positiva. Na aula passada, que infelizmente vocês não conseguiram se conectar, eu fiz uma revisão justamente disso, desses termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, bem como o vocativo. Só que o vocativo é separado, é só uma forma de você chamar a pessoa. Então, eu falei sobre esses 3 tipos e falei sobre complemento verbal, que são os objetos diretos e indiretos, falei sobre complemento nominal, falei sobre predicado, e falei sobre o aposto também, que é um termo
acessório da oração, ok? O sujeito seria um termo essencial da oração. E o objeto direto e indireto são termos integrantes, bem como o complemento nominal é um termo integrante da oração também, ok? Então, eu falei de tudo isso e agora a gente está revendo aqui ao estudar, né, essas orações subordinadas substantivas. Então, orações subordinadas substantivas, 6 tipos: sujeito, subjetiva, objeto direto, objetiva direta, quando exerce papel de objeto direto, objetiva indireta, papel de complemento nominal, completiva nominal, papel de predicado, predicativa e papel de aposto, apositivo. Depois nós temos aqui as mais fáceis de todas, né, gente? Que são as orações adjetivas. Então, quando eu for classificar, vai chamar assim, ó, oração subordinada adjetiva. Aí nós temos 2 tipos: restritivas ou explicativas, ok? Então, ó, orações adjetivas são apenas 2 tipos: restritivas ou explicativas. Lembrando que a restritiva é quando eu restringo o sentido de um ser ou de determinado acontecimento que está ali na minha oração, e vem entre vírgulas. E as explicativas não vêm entre vírgulas e dão um sentido mais amplo para aquela ideia. Então, as orações adjetivas são essas. Ela também utiliza o que, mas o que como pronome adjetivo, tá? Aí, acabei aumentando, desculpa. Ué, cadê? Eu quero ver, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês rapidamente. Peraí. Das orações adjetivas, só para mostrar para vocês. Achei aqui. E já está bem na classificação. Pronto. Aqui, gente. Então, as classificações das orações subordinadas adjetivas, como eu disse, são somente 2 tipos: explicativas, quando esclarecem melhor um termo, ou quando se refere a ele no sentido mais amplo. Quando eu falo os homens, eu falo de todos os homens, olha ali, ó. E aparecem entre vírgulas, perdão, que eu acabei me confundindo. Então, as explicativas aparecem entre vírgulas e restritivas não. Então, as explicativas entre vírgulas dão um sentido mais amplo a determinado termo que você está citando ali naquela oração. Os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. Então, ali, todos os homens são seres racionais. Homens, eu falo no sentido homens, mulheres, enfim, todos. O ser humano é um ser racional. Então, eu trago esse sentido, esse termo ser humano, e abranjo esse sentido, no sentido maior. Não há como eu restringir ali, eu escolher um grupo entre os seres racionais, porque todos são seres racionais, tá bom? Vem entre vírgulas. E as restritivas, o nome já diz, restringem. Pegam o sentido de um termo e restringem. É como se fosse a escolha ali. Eu tenho o geral, os seres racionais, mas eu posso, dentro desse grupo, escolher um grupo específico, tá? Restringir o sentido desse termo. Pelo exemplo, vocês vão ver, não vem entre vírgulas, vem diretão ali, mas vem no meio da frase também. Assim como as explicativas vêm no meio das frases, só que não vem entre vírgulas nesse caso, as restritivas. Os homens que são honestos merecem o nosso diálogo. Então, nem todos os homens são honestos, infelizmente. Tem homens honestos e homens desonestos. Então,
Aqui eu tenho uma opção de escolha entre honestos e desonestos, certo? Então, a escolha porque eu estou falando aqui de dois grupos, que são os homens honestos ou desonestos, ok? Então, orações adjetivas podem ser explicativas e restritivas. Fechou aqui. E por fim, e não menos importante, também vou mostrar uma imagem para vocês. E a gente finaliza essa parte. Daí já foi uma aula, né? Eu acho que agora a nossa aula mudou o horário. Vai até ver aqui até que horas que vai nossa aula. Acho que até 11h05. Não é isso? Eu não vejo ter mudado não, professora, mas não sei. Deixa eu até abrir aqui, já vou falar para vocês que mudou um pouco. Por quê? Porque o horário que a gente segue lá no Instituto Federal, eu vou olhar aqui, fica mais fácil, tá, gente? Professora, nossa aula acaba às 10h50. 10h50. Tá bom, obrigada. Ana, foi você que falou, né? Sim. Tá ótimo. Então, uma termina às 10, 10h10. Não, 10h10, né? E a outra termina às 10h50. Isso, então eu vou terminar uma e já vou entrar na outra com conteúdo novo, porque a gente já está terminando aqui. Deixa eu já apresentar para vocês. Olha, as últimas são as orações subordinadas adverbiais. Então, vimos aqui subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, que eu acabei de apresentar para vocês, e as subordinadas adverbiais. Deixa eu aumentar um pouquinho, que está muito. Esse quadrinho eu também, essa tabelinha eu também enviei para vocês lá no grupo de WhatsApp, porque ela resume bem aqui. Então, nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. São elas: causal, que expressam uma causa ou motivo; comparativa, o nome já diz, comparação, expressa uma comparação; concessiva, essa ideia de concessão; condicional, uma ideia de condição para que algo aconteça; conformativa, então, conforme, segundo, então, com essa ideia de conformidade; consecutiva, ideia de consequência. Então, é bem parecida ali com a causal, mas inverte a ordem na oração, tá? Então, às vezes a gente confunde uma ou outra, mas dá para vocês, ao analisar profundamente, vocês conseguem identificar. Final é uma das mais fáceis, né? A fim de que, aquela ideia de finalidade. Proporcional, ideia de proporção, e temporal, quando expressa o tempo passado, presente, ou que está acontecendo naquele momento, e futuro. Tudo que dá ideia de tempo é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Tudo isso, tá? Gente, e aqui as principais conjunções que você vai utilizar para estabelecer essas ideias aqui nas orações subordinadas adverbiais, certo? Então, com isso, eu finalizo aqui as orações subordinadas. Deixa eu só apresentar por último aqui. Olha, então, são elas, tá bom, gente? Também vi essa tabelinha, porque essa tabela aqui, gente, eu achei ela maravilhosa, porque ela já traz todos os tipos, né, os 3 tipos de orações subordinadas que nós vamos ter. Lembrando que ali, nas orações adverbiais, nós temos as reduzidas também, que são aquelas que eu utilizo o gerúndio, o particípio ou o infinitivo.
Então, nessas três formas nominais do verbo que a gente diz, quando eu utilizo essas formas, eu estou escrevendo uma oração subordinada adverbial reduzida. Não é uma classificação dentre elas, mas é uma forma de você escrever essa oração também. Vai ser aquela oração comprida, é uma oração mais curta, mas que também pode estabelecer uma dessas 9 ideias, tá? Causa, condição, concessão, comparação, conformidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. É que são várias com C, acaba confundindo a cabeça da gente. Mas é isso, tá, gente? Ficou alguma dúvida? Terminei aqui a revisão rápida sobre tudo que a gente viu no semestre passado. Concluí agora. Vamos ao novo conteúdo, então? Preparados? Vocês acham que precisa enviar esses materiais novamente lá no grupo? Eu acho que não, professora. Não? Envia sim, professora. Eu troquei de celular, então eu tô sem. Ok. Vou providenciar. Assim que concluir a aula de hoje, eu envio novamente e vou colocando lá os temas, né, os conteúdos referentes. Ah, eu fiquei de enviar para vocês uma apostila do conteúdo da semana passada, né? Eu ia fazer uma apostila com tudo que eu falei na aula passada, transformar em PDF e enviar lá no grupo. Eu acho que eu combinei isso com vocês, né? Me desculpa, gente, mas é tanta coisa aqui na minha cabeça, às vezes tem esses picos de esquecimento. Eu tô só fechando aqui para abrir. Oi? Pessoal, só um pouquinho que eu tô abrindo aqui o arquivo, tá?
Prontinho, gente. Desculpem. É que eu não achei o arquivo aqui na minha pasta e eu tive que abrir na internet. Agora eu vou ver se eu consigo compartilhar uma aba aqui com você. Ah, consigo. Vou compartilhar uma aba aqui do Prezi, tá bom? Prontinho. Mas eu acho que vai aparecer assim para vocês. Bom, vamos começar um conteúdo novo então, gente. Morfologia. Vou fazer uma breve introdução para vocês. Na morfologia, nós estudamos. Eu acho que esse é o arquivo errado, mas eu vou falar um pouquinho aqui no começo, tá? Depois eu mudo para a apresentação. Morfologia, nós estudamos a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Então, a morfologia dá conta de todo esse leque, né, de estudo da língua. Então, a questão, tudo que tem a ver ali a palavra, a formação da palavra, a base da palavra como um todo, é a morfologia que estuda. Então, assim, em língua portuguesa, eu não sei se lá na primeira aula eu comentei com vocês, mas acredito que sim, que a língua portuguesa tem a área maior, é a linguística. E a linguística, ela se subdivide em várias áreas, várias mesmo. Mais relacionado ao estudo da língua, nós temos a fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, tá bom? Depois, assim, muitos anos depois de estudo, foram surgindo novas áreas. Nós temos como exemplo ali a psicolinguística, a sociologia, enfim, outras áreas, análise do discurso também, mas que são estudadas assim mais na universidade, no mestrado, que a gente não estuda isso dentro da escola. Dentro da escola são essas 5 principalmente, né? A pragmática a gente não estuda tanto. É uma área da linguística relacionada à língua portuguesa, mas a gente não estuda na escola. Fonética e fonologia, acredito que vocês já tenham visto. Fonética é quando eu estudo ali os pequenos sons, os sons dos fonemas, tá? Que formam as palavras. Então, os dígrafos eu estudo ali na fonética, a diferença entre vogais e consoantes eu estudo na fonética, os encontros consonantais, encontros vocálicos, eu estudo tudo dentro da fonética, tá bom? Aí vem a fonologia. Fonologia, assim, ela é bem, assim, próxima à fonética, tá bom? Quando o professor fala de fonética, ela acaba falando de fonologia juntamente. Depois, nós temos a morfologia, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Como eu disse, a morfologia estuda a estrutura interna ali das palavras, cada parte da palavra, a formação dessas palavras e a classificação delas. E a sintaxe, que estuda a palavra dentro da oração, dentro da frase, que foi o que nós acabamos de estudar. Nós começamos pela sintaxe. A palavra dentro da frase. Como ela funciona como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, como verbo, como predicado, enfim. Há várias possibilidades dessa palavra aparecer ali dentro da frase e exercer um papel diferente. Aí nós temos a semântica. Na semântica, a gente estuda o sentido das palavras. Então, às vezes, uma palavra que eu uso aqui numa frase, eu utilizo numa outra frase, ela tem outro sentido oposto. E ali dentro da semântica que nós estudamos os antônimos e os sinônimos. E tem outros, as figuras de linguagem também são estudadas dentro da semântica, tá? Enfim, essas são as 5 principais áreas da linguística que vocês vão ver aqui nas aulas de língua portuguesa. Eu já falei de sintaxe, agora eu estou falando de morfologia.
Ai, aqui não sei se está cortando para vocês. Deixa eu diminuir um pouco. Que eu não consigo mexer. Tá aqui, consegui. Pronto. Então, a palavra em si, ela apresenta diversos elementos na sua estrutura. As unidades que têm algum significado dentro da palavra, aquelas unidades mínimas dentro da palavra que carregam um significado, isso pode ser um radical, uma vogal temática, uma consoante, enfim. Pessoal de Pétalas, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É que aqui está aparecendo mudo, eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Então, dentro da palavra, existem, nessa estrutura que nós vamos ver, né, a estrutura das palavras, todas as partes das palavras, elas carregam algum sentido. E essa parte a gente chama de morfemas, ou elementos mórficos, que são as partes das palavras que, juntando, elas são responsáveis por estruturar essas palavras e dar um significado novo para cada palavra. Tanto ali que nós temos o prefixo e o sufixo, por exemplo. Às vezes, se eu alterar um prefixo ou se eu alterar um sufixo, eu tenho uma nova palavra com um novo significado. Às vezes, a partir do mesmo radical, que é a mesma base da palavra, mas eu insiro um sufixo diferente ou um prefixo diferente, eu crio uma nova palavra, eu crio um novo sentido, um novo significado. Ok? Então, a partir dos morfemas, dessas partes mínimas das palavras, eu consigo criar uma série de palavras, várias palavras. Bom, já está pronto aqui. Achei que não estava. Então, lá, vamos começar pela estrutura das palavras. Então, aqui, ó, eu falei que na morfologia eu estudo estrutura, formação e classificação das palavras, certo? Depois eu vou salvar em PDF essa apresentação e envio lá no grupo para vocês. Tá bem resumida. Eu vou só acrescentar mais algumas coisas aqui no arquivo e assim que estiver pronto, eu finalizar, eu salvo em PDF e envio lá para vocês, ok? Então, não fiquem preocupados em ficar, às vezes, copiando tudo, porque eu vou enviar para vocês. Bom, vamos lá. Com relação à estrutura das palavras, como eu disse, as palavras, elas são formadas a partir de partículas, de morfemas, né? Essas partículas, essas partes das palavras carregam um sentido. Se for o radical, é a parte principal da palavra, que carrega aquele sentido base, por assim dizer. E cada um desses elementos de composição mínima, né? Às vezes é uma vogalzinha que vai diferenciar o quê? Se o sexo ali da palavra é feminino ou masculino. Apenas com o A que eu insiro no final de uma palavra. Então, é uma parte mínima que é importante para aquela palavra, para trazer um significado àquela palavra. Ou seja, uma palavra, quando está no sexo, no gênero feminino, né? Eu insiro o A ali no final daquela palavra. A gente vai ver alguns exemplos. As palavras podem apresentar em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Olha, os principais, gente, anotem aí. Radical, afixo, desinência. Essa desinência tem vários tipos, tem desinência nominal, tem desinência verbal, tá bom? Vogal temática, vogal e consoante de ligação, tá bom? Então, essas são os principais elementos mórficos que fazem parte da estrutura das palavras. Está muito escuro. Aí, melhorou. Ok? Radical, afixo, desinência, vogal temática
e vogal e consoante de ligação. Bom, vamos a cada um deles, então. Vamos ao radical. O que é o radical? Peraí, gente, eu tô... Acho que sumiu para vocês, né? Pronto. Radical, portanto, é aquela parte da palavra que forma o significado barra segunda palavra, como eu disse, né? Aquele significado base de toda a palavra. Vamos ao exemplo, então. Olha aqui. Filhinho, mundo. Dois exemplos. E ali vocês podem observar que está dividido, né? Essa palavra, por exemplo, filhinho está dividida em 3 partes e mundo em 2 partes. Por quê, professora? Eu já vou explicar. Cada uma dessas partes tem um significado diferente, tem um nome de uma classificação diferente, dentro aqui desse estudo da morfologia, ó. Então, a partir do radical filho, ó, F-I-L-H é a base da palavra. Dela pode derivar filhinha, filhinho, filho, filha, filhos, filhas, olha o tanto. E outras palavras também. Mundo, a mesma coisa, ó. Mundi. Geralmente o radical, ele termina aqui numa consoante, tá? Ele não vai até o final, não é a palavra toda. Geralmente aquele finalzinho da palavra eu tiro, o que resta é o radical. A partir de um radical, podemos formar várias palavras. Como eu disse, ó, tem filhote também, filial, ó, filho, filhinho, filhote, filial. São exemplos que derivam do radical filho, filho, que é o F-I-L-H. E de mundo também pode derivar mundo, mundano, mundaréu, mundial. Viram? Do radical mundi, que é com esse D mudo aqui, M-U-N-D. O conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical denomina-se palavras cognatas. Vocês já ouviram esse termo, palavras cognatas? Já devem ter ouvido em algum momento aí do estudo de vocês, né, na escola. Então, as palavras cognatas são aquelas palavras que pertencem à mesma família, ou seja, elas são criadas a partir do mesmo radical. E aí eu dou essa classificação, palavras cognatas. Ok? Então, nós temos, ó, só me corrijam, mas nós temos 15 minutos, isso? Isso, professora. Obrigada. É que aqui no meu notebook, o horário é diferente. Bom, vamos ao próximo. Entenderam o radical, gente? Ficou claro, pessoal de pétalas? Entenderam o que é radical? Vocês já tinham visto? Estão anotando aí? Rebeca, Camille. Camille tá tão quietinha hoje. Tudo bem por aí? Tudo bem, professora. Eu entendi sim o que é radical. Ok. Entendi também. Tá bom, Aninha, tá bom? João Pedro é sempre quietinho. Eu só vejo ele no finalzinho da aula. Ana Clara, Josilane, Arthur. Bom, vamos para o próximo, então, para a próxima parte aqui da morfologia, tá? Não é tão difícil esse conteúdo, gente. É porque, assim, são várias coisinhas que vocês têm que aprender. Eu acho que o que dificulta é isso, são muitas partes para aprender. Afixo. Afixo é uma coisa bem legal também. São os morfemas
que eu agrego junto com o radical para modificar esse sentido básico. Então, o radical carrega o sentido básico. E aí eu acrescento o afixo. O afixo, gente, ele pode ser um prefixo, que vem antes, ou um sufixo. Então, os prefixos e sufixos, esse conjunto é chamado de afixo, tá bom? Então, uma subclassificação aqui de afixo é prefixo e sufixo. Vocês já devem ter visto, né? Prefixos gregos, prefixos gregos, romanos, enfim. Nós temos latinos, né? Prefixos latinos e prefixos gregos, são os que a gente tem. Nós temos uma tabelinha com os principais prefixos e sufixos. Depois eu vou organizar e enviar para vocês, para que vocês possam consultar quando nós fizermos os exercícios relacionados a esse conteúdo. Então, toda vez que eu terminar um conteúdo, eu vou deixar uma lista de exercício para vocês praticarem. Eu já tenho uma lista específica sobre estrutura das palavras, uma bem legal, tá? Tem bastante coisa legal para vocês praticarem um pouco. Por quê? Depois que eu concluir todo esse conteúdo de morfologia, eu vou começar a aplicar os simulados. Então, a gente vai começar a ver dentro das provas mesmo, dos IFs, como esses conteúdos vão aparecer, tanto os conteúdos de sintaxe, quanto esses conteúdos de morfologia, tá bom? Mas antes disso, a gente vai fazer outros exercícios. A senhora vai mandar o conteúdo no grupo? Se eu vou mandar esse conteúdo? Vou salvar depois essa apresentação em PDF e vou enviá-la no grupo para vocês. Bom, acho que eu falei aqui o que são afixos também, bem tranquilo, né? A terceira parte dessa estrutura das palavras são as desinências. E as desinências, não está escrito, mas as desinências, elas podem ser desinências verbais e desinências nominais. E as desinências, elas são aquelas partes das palavras, aqueles morfemas, que vão carregar, como eu posso falar, vão modificar a palavra no sentido de, as desinências nominais, elas vão dizer se aquela palavra está no singular ou no plural, ou no masculino ou feminino, as desinências nominais. As desinências verbais, elas podem ser número pessoais ou modo temporais. Número pessoais é quando ela carrega a ideia de número e pessoa, ou seja, são aquelas desinências que eu coloco no final dos verbos e que dizem se aquele verbo está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Essas são as número pessoais, ok? São as desinências verbais. E a segunda desinência verbal é a modo temporal, que diz se aquele verbo está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E se modo temporal, se o tempo daquele verbo é pretérito, presente ou futuro. Então, uma pequena parte do verbo vai carregar todo esse significado. Então, vamos lá. Amaram. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. E essas desinências, gente, elas aparecem no final. No final das frases. Deixa eu mostrar aqui um arquivo Word que eu tenho. Que depois eu vou passar para aquela apresentação, tá?
É que eu fiz, eu acho que não salvou essa parte das desinências, por isso que está em branco ali na apresentação. Deixa eu até fechar aqui a apresentação. É só as desinências, a vogal temática está aqui. É só as desinências que ficou faltando. Então, eu vou mostrar aqui no Word, depois eu vou voltar ali para a vogal temática para explicar para vocês, tá bom? É só a desinência que ficou faltando na apresentação. Ai, ai, ai. Tudo bem, vai dar tempo de eu terminar certinho isso aqui com vocês, gente. Olha aqui. Desinências, então, são morfemas que aparecem no final da palavra e podem ser nominais ou verbais, como eu disse. Os nominais que indicam gênero, feminino ou masculino, e de número. Então, a desinência nominal pode ser de gênero, masculino e feminino, ou de número, singular e plural, como eu disse. Verbais podem ser modo temporal, que indica o modo e o tempo. Então, modo indicativo, subjuntivo, enfim. E o tempo, pretérito, presente e futuro. Número pessoal indica o número, primeira, segunda, terceira, e a pessoa, singular e plural. Então, primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós. Só relembrando isso. Ok? Então, essa parte que ficou faltando lá na apresentação, e eu vou inserir lá. Aí depois nós temos as vogais e consoantes de ligação. Deixa eu mostrar agora lá na apresentação. Vocês vão ver. Só ficou faltando isso. Vou até mostrar para vocês, olha. Quer ver, olha. Desinência. E ficou faltando. Aí depois eu vou para a vogal temática, que é a próxima. Vogal. E aí tem aqui a... Só ficou faltando salvar aquela parte. Desculpem. Então, a vogal temática, ela é utilizada o quê? Para ligar o radical às desinências. Às vezes, quando eu vou juntar ali o radical com as desinências, fica cacofonia. Então, fica uma palavra que para você pronunciar ela, você vai ter dificuldade. E aí que entra o quê? A vogal temática, que ela vem ali para auxiliar também para formar algumas classes de palavras. Então, ela é utilizada para essas duas funções, tá bom? Ligar o radical às desinências e também formar especificamente algumas classes de palavras ou classes gramaticais. Essa é a função da vogal temática. Pode ser verbal ou nominal. Então, se usa ali no nome para essa vogal temática, para inserir a ideia também de gênero, número, enfim, é nominal. Se for verbal, utilizado no verbo, aí vai ser verbal. Nos verbos, é a vogal que une o radical às desinências. Então, eu tenho radical e eu preciso colocar uma vogal para ligar ali aquele radical, que ele sempre termina ali com a consoante. Lembra que eu mostrei para vocês o exemplo de filho, de mundo, terminou com LH. Mundo terminou com D. Então, essa vogal temática seria aquele O do mundo. Seria o O. Tá. E, por fim, vogal e consoante de ligação. São elementos que unem determinados radicais a certos sufixos, para facilitar ou ainda possibilitar a leitura de uma palavra. Foi o que eu estava dizendo para vocês anteriormente. Às vezes eu vou formar uma palavra e eu junto, simplesmente pego o radical e junto com o sufixo, ou com, no caso ali, com as desinências, eu vou usar a vogal temática. E com os sufixos, eu vou utilizar essa vogal ou consoante de ligação. Entenderam a diferença? Porque ali a vogal temática, ela carrega um pouco de sentido. Aqui, não. É só utilizado para fazer, para que essa palavra soe melhor, que eu leia ela com mais facilidade, ok? Vamos aos exemplos. Olha, flor-cultura. Olha como ia ficar estranho se eu colocasse flor-cultura. Flor-cultura. Não floricultura. Flor-cultura. Então, o I
que é uma vogal, entrou aqui no meio de flor, que é o radical, e cultura, que é o sufixo, para estabelecer essa ligação e para fazer com que essa palavra soe melhor, com que eu leia ela com mais facilidade. Então, é melhor eu ler floricultura do que florcultura. Ia enrolar toda a minha língua. Então, aqui, esse primeiro exemplo é um prefixo, flor, ou radical, enfim, vogal, o i, e sufixo, cultura. Paulada, a mesma coisa. Se eu só simplesmente juntasse aqui o prefixo com o sufixo, ficaria pauada. Pauada. Ficaria meio estranho. Então, por isso eu coloquei um L no meio. Fica paulada. Paulada. Olha como soa melhor. Então, aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho uma consoante de ligação. Então, o primeiro é uma vogal de ligação, o segundo, uma consoante de ligação. Bom, essa aqui, então, são as partes principais das palavras. Então, quando eu falo de estrutura das palavras, eu falo dessas partes, ok? Relembrando, eu acho que caiu aqui, peraí. Depois eu tenho ali a formação das palavras, mas eu não quero falar disso hoje, quero deixar para a aula que vem. E eu quero enviar um exercício, vou enviar um exercício para vocês fazerem com calma, né, durante essa semana, e a gente corrige na aula que vem. Então, só relembrando o que a gente viu hoje, o conteúdo novo, no caso, né, que foi a estrutura das palavras. Nós vimos que, dentro da morfologia, deixa eu até voltar aqui. Dentro da morfologia, nós estudamos estrutura, formação e classificação das palavras. E hoje nós vimos um pouco sobre a estrutura das palavras, né? Então, nós vimos que as palavras, elas têm várias partes, e essas partes carregam um significado ou uma função. Cada uma dessas partes tem uma função. Aí nós vimos aqui o radical, a função do radical, o afixo, que pode ser um prefixo ou sufixo, e a função dele, a desinência, que eu vou colocar aqui, mas eu mostrei para vocês no outro arquivo, que podem ser desinências nominais e verbais, vogal temática. Também o papel que ela exerce, ela liga ali as desinências ao radical, e a vogal e consoante de ligação, que é utilizada mais ali com prefixos e sufixo, ou ligando radical ao sufixo, ligando radical ao prefixo, enfim, para que essa palavra seja lida melhor. Ok? Bom, gente, certinho no horário, hein? Vamos abrir as câmeras, quem puder, para tirar nossa foto final. Vamos encerrar a aula de hoje. Eu tenho certinho de eu trabalhar esse conteúdo. Nossa, hoje tem pouca gente na aula, né? Faltou muita gente hoje. Só 8? Deixa eu abrir aqui. Mais alguém vai abrir? Não? Olhem todos aí. Vamos ver se fica um pouquinho mais claro. Aí, ficou mais claro. Isso. Tirar meu... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Cadê o pessoal daí de Pétala? Já estão indo? Vamos tirar nossa foto chamada de hoje, vamos? Aí vocês podem ir já. Eu vou liberá-los. Não fujam, não. Tô de olho em vocês, hein? Eu tô dando aula aqui, eu estou vendo o movimento aí. Deixa o colega sentar aí com vocês. Dá um lugarzinho, espacinho para ele. Não precisa entrar na frente dos colegas também, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Prontinho. Muito obrigada, pessoal. Estão liberados. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Até, professora. Tchau. Tchau, pro. Tchau, tchau.